É quinta-feira, dia em que habitualmente contamos com a opinião do secretário-geral do PSD, Hugo Soares. Boa noite, Hugo, bem-vindo. Um dia depois, o primeiro-ministro esteve no terreno, o governo decretou o estado de calamidade. Começo por lhe perguntar se o tempo para tudo isto foi o mais acertado, porque já ontem tínhamos noção daquilo que estava a acontecer e hoje ouvimos as críticas de líderes da oposição precisamente ao dito atraso com que o governo foi para o terreno. Boa noite, Pedro. É um gosto estar cá convosco e com quem nos acompanha em casa. Primeira palavra, evidentemente, para prestar as devidas condolências às famílias enlutadas. Uma palavra de total solidariedade, quer às pessoas e às empresas que perderam o seu património, muitas delas o património de uma vida, e uma palavra de estímulo, de força para as forças e serviços de proteção civil que, em nome de todos nós, ajudam hoje quem precisa e procuram repor o mínimo da situação de normalidade. Eu devo dizer que as críticas que tenho ouvido por parte dos principais partidos de oposição, que depois não encontram respaldo em quem está no terreno, levam-me a constatar aquilo que já hoje tive ocasião de dizer. Ainda bem que esses senhores não nos governam. Ainda bem mesmo. Porque não demonstram nem maturidade, nem responsabilidade para poderem ter funções de governação. Demonstram antes uma precipitação, até uma histeria, que com toda a franqueza está nas antípodas daquilo que deve ser a governação. Pedro, veja bem, ontem, depois de uma noite que foi uma noite fatídica para muita gente e que foi uma noite terrível, às 9h30 da manhã nós tivemos a primeira comunicação do Primeiro-Ministro ao país de forma escrita. Nesse, entretanto, durante a manhã, o Governo tratou de inteirar-se junto daqueles que estavam no terreno, daquilo que era preciso, porque já antes disso tivemos a chamada fase de prevenção. Face ao que era expectável, já agora, que era o mau tempo, todos os meios da proteção civil, designadamente nas zonas que se previa serem mais afetadas, estavam de prontidão. O sistema de SMS da proteção civil funcionou sem falhas e os cidadãos sabem, porque receberam essa mensagem. E dizia, durante a manhã desse dia, o Governo esteve a fazer aquilo que lhe compete, que é coordenar os trabalhos, os primeiros trabalhos de rescaldo e de ajuda às pessoas. Mas a questão do durante esse dia, do estado de calamidade não fazia já lá sentido. Já lá vou, Pedro, já lá vou. Mais cedo. Já lá vou. Durante esse dia, os secretários de Estado com maior responsabilidade e que mais podem ajudar foram para o terreno. O Secretário de Estado da Energia, o Secretário de Estado do Ordenamento do Território e o Secretário de Estado da Proteção Civil. Enquanto isso, o Primeiro-Ministro, que coordenava e liderava todo este processo, esteve com a Sra. Ministra da Administração Interna e com o Sr. Presidente da República no comando da Proteção Civil a acompanhar as operações e a acompanhar o briefing de resto que foi feito à comunicação social. Nada que pudesse ter sido feito como designadamente o estado de calamidade alterava ou reforçava nada daquilo que foi feito e podia ser feito. Muitas vezes a tal leviandade, a tal impreparação, a tal irresponsabilidade, a tal histeria leva à ignorância. Não houve nada que acontecesse durante o dia de ontem que pudesse ter acontecido de forma diferente se houvesse a declaração de estado de calamidade. Que foi tomada hoje, quando o Conselho de Ministros decorreu, foi tomada com as responsabilidades que deve ser tomada e com as cautelas devidas. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. É bom que as pessoas saibam. Eu sei que isto é muito difícil dizer para quem neste momento precisa de tudo. E é difícil ouvir, mas eu creio que as pessoas percebem isto. Quem governa deve ter a responsabilidade, por exemplo, de, em cada ação num momento como este, não colocar em causa, por exemplo, a resposta dos seguros. As empresas e as pessoas pagam seguros. Pagam seguros para esta hora. Para que, neste momento, os seguros, as seguradoras, possam atuar. E porque são contratualizados, possam pagar os danos que a maior parte das pessoas tiveram. E um Estado que cometa um erro numa declaração, numa posição pública, numa declaração de um estado de calamidade, pode pôr em causa relações contratuais que depois vão influenciar a vida dessas pessoas. A maior parte das pessoas que falam, com todo respeito, mesmo pelos líderes da oposição, não sabem o que dizem. Demonstraram mesmo uma total imaturidade e irresponsabilidade. Está bem, Hugo Soares, mas há autarcas desesperados. Hoje, claro que sim. Pedro Santarém Lopes, por exemplo, dava nota de que ninguém no governo lhe tinha ligado, e ele é presidente de um dos municípios mais afetados por esta tempestade. Não é o município mais afetado. É uma pessoa ligada ao PSD. Foi ex-líder do PSD, foi candidato à Câmara da Figueira da Foz pelo PSD, obteve um grande resultado e alguém porque eu tenho grande estima e consideração. Dito isto, está a falhar, não explico nada. Nada.
Nada. Eu vou-lhe explicar. Não é só Pedro Santana Lopes, ouvimos o Presidente da Câmara, Ferreira do Zeza. Deixa-me lá explicar-lhe porque é que os autarcas não foram contactados durante o dia de ontem nessa circunstância. Por uma razão, que é fácil de explicar. É uma questão de apoio. Pedro, deixa-me dizer-lhe. Quem já viveu situações como estas sabe é uma questão de apoio que se faz. Só que sabe com quem é que se falou? Falou-se precisamente com quem estava ao comando das operações. Foram os presidentes de cada comunidade intermunicipal, que depois ficou ele próprio de falar com os senhores presidentes de Câmara. Aconteceu isso na região de Coimbra. A presidente da comunidade intermunicipal, que é uma presidente de Câmara, que lidera a comunidade intermunicipal, foi contactada pelo governo para depois poder falar com os restantes presidentes de Câmara. Veja bem, a duplicação de telefonemas para quem está com aquele colete que os presidentes de Câmara usam no terreno, ao telefone, olhe, a pedir mais uma ambulância, a pedir mais um carro de bombeiros, a pedir mais uma máquina para tirar uma árvore do meio da estrada, não deve ser ocupado com política para o show-off. Deve ser ocupada para fazer aquilo que é preciso fazer. E é assim que deve ser feito. Sabe que esses telefonemas, seja o Primeiro-Ministro, seja outro elemento do Governo, eles têm muita importância para os autarcas nestas alturas. Mas veja bem, o Primeiro-Ministro hoje esteve com diversos autarcas onde devia estar no terreno. Agora, sim, claro, mas ouça, ainda bem que foi um dia depois, porque seria o maior disparate do mundo. Deixe-me dizer-lhe, seria o maior disparate do mundo que ontem, enquanto decorriam os primeiros socorros, andasse o Primeiro-Ministro a passear com presidentes de Câmara, tirá-los do trabalho deles, obrigar a que as pessoas da Proteção Civil o pudessem acompanhar, em vez de estarem a fazer o que estão a fazer. Vamos ser sérios nesta matéria. Que os quartéis, era absolutamente indecoroso que o Primeiro-Ministro ontem, enquanto decorriam os trabalhos de rescaldo e de resposta rápida a quem precisava, andasse a distrair os meios da Proteção Civil para se andar a mostrar às televisões, que era só isso. Devo dizer-lhe, era só isso. Era mostrar às televisões a passear no meio do caos. Ainda bem que temos um Primeiro-Ministro que não vai por aí. Ainda bem. Ido para o terreno no dia da tragédia. Estou a falar dos telefonemas que não foram feitos para os autarcas. Fizeram os telefonemas que tiveram que ser feitos designadamente para as comunidades intermunicipais, para os presidentes de Câmara que precisavam de coisas mais prementes. Ouvi o Presidente da Câmara de Ferreira do Zeza. Pronto, mas olha, então vou-lhe dizer uma coisa. Eu ficava aqui muito preocupado e dizia-lhe, Pedro, tem toda a razão. Se eu ouvisse o primeiro Presidente de Câmara a dizer que precisou de alguma coisa do Governo na resposta a esta calamidade e que não tivesse tido. Quando o primeiro vier a dizer que lhe faltou algum apoio do Governo, veja as declarações da Ana Brunhosa, que é insuspeita já agora, é Presidente da Câmara de Coimbra. Quando vier o primeiro Presidente de Câmara dizer eu liguei para um Secretário de Estado porque tenho este problema e ele não resolveu, olha, eu dentro da minha esfera de influência serei o primeiro aqui a criticar e a resolver. Esses pedidos de auxílio é porque alguma coisa está a falhar. A única coisa que o Pedro tem ouvido é autarcas a pedir que seja decretado estado de calamidade. Não é só isso. Ouvimos o autarca hoje de Figueiró dos Vinhos, um local onde que deve ser medido. Estiveram. Não pode ser feito de qualquer forma. É uma resolução do Conselho de Ministros. Foi feita hoje e foi feita a tempo e horas. Porque na noite. Agora deixa-me dizer porque eu acho que é justo. Atenção, sim, que eu não podemos falar um por cima do outro. Eu só termino e o Pedro retoma. Sim. Para lhe dar nota do seguinte: é evidente que na resposta, no socorro, alguma coisa falha sempre. Eu não tenho dúvida que nem o Governo, nem quem está no terreno faz tudo bem. Agora, não tenha dúvida, não falhou nem no sistema de prevenção, antes, nem no sistema de socorro e de prontidão a seguir. Isso não falhou mesmo e por isso também queria dar os parabéns à nossa Proteção Civil. Mas falhou ou não existe um plano de emergência que depois garanta no mínimo Pedro, energia elétrica, comunicações, o abastecimento de água, por exemplo, um restaurante de campanha organizado para garantir os alimentos. Que plano de contingência se podia ser criado quando caem postes porque árvores os derrubam, deitam linhas de alta tensão abaixo, quando não é uma situação como o apagão que nós vivemos, em que se trata de um desligamento e que é preciso voltar a ligar e demora o tempo a ligar. Não. As pessoas que estão lá sabem, Pedro. As pessoas que lá estão, que viveram isto, sabem que foram dezenas de postos de alta tensão que caíram. Devem ser minorados todos esses efeitos. Tudo que puder ser feito, eu não tenho dúvidas, está a ser feito. E o mais que se puder. E já agora deixe-me dizer-lhe, para aqueles que provavelmente nos podem acompanhar, porque nem sequer energia têm ainda hoje. Foi preciso mais de um dia para a viver esta situação. Nunca é demais toda a ajuda que pode ser feita. Os carros com as antenas móveis por parte das operadoras, os carros de abastecimento, enfim. Claro, logo no primeiro dia, após a situação, ontem foi o dia de rescaldo e de combater o primeiro socorro, e hoje é o dia de fazer precisamente isso. É isso que está a acontecer. Um dia depois, mas quer dizer, Pedro, porque ontem precisavam de manter os frigoríficos ligados. Claro. Estão com problemas sérios, quer dizer, uma boa parte destas casas. Nós até podemos dizer que naquele dia o Governo podia ter construído uma parede
à volta de todos aqueles conselhos para evitar que o vento passasse. Não era possível. Como também não é possível no nosso país responder da forma como o Pedro achava que, passado 20 minutos ou passado 3 horas das ocorrências, antes do rescaldo, antes do salvamento, é que se o plano antes de tudo existe, isso, ele já pudesse haver hospitais de redondamente, campanha, não é? que não são precisos, como sabe, no caso. Até o Cires tendas voltou a de, como é falhar. que falou o Pedro, Até o restaurantes Cires de voltou a campanha. falhar. Mas não falharam as comunicações da Proteção Civil, que eram aquelas que não deviam falhar, porque estavam todas elas a funcionar em duplicado e correram bem. O que falhou, e falhou, são a rede das comunicações das operadoras, mas aquilo que importa num cenário como este, e o Pedro sabe isso também como eu, até porque já acompanhou noutros países estas circunstâncias, os cidadãos podem ficar sem comunicações. Quem não pode ficar sem comunicações são as forças de segurança e de proteção civil. E isso não aconteceu. Isso é positivo. Agora, que é um drama para todas as pessoas que estão a viver esta situação, claro que é. Deixe-me só comentar, Pedro, por favor, são 30 segundos, uma questão que ainda há pouco ouvi do Dr. Fernando Medina sobre a Ministra da Administração Interna. Sim, onde é que anda a Ministra da Administração Interna? Interna? Ainda bem que me faz a pergunta. Era mesmo sobre isso que eu queria falar. Ouvi agora mesmo também Fernando Medina a dizer exatamente isso. Consigo. Esteve ontem na Proteção e o Civil Pedro, com o Presidente da República. Foi muito engraçado, Pedro. Depois disso nunca mais ninguém a viu. E o Pedro, e ainda bem, está a trabalhar. O Pedro perguntou assim ao Dr. Fernando Medina, deixa-me responder-lhe, Pedro, por favor. Acho que há um lado, Pedro, vamos combinar uma coisa. Vamos combinar uma coisa. Faz as sim. perguntas todas, eu espero, depois eu respondo. Pode ser? Mas tem que me deixar responder. Responda, por favor. Já fez a pergunta então? Deixa-me dizer. Perguntou-me onde é que está a Ministra da Administração Interna. E eu disse-lhe, o Pedro fez essa pergunta ao Fernando Medina, depois de ele acusar a Ministra da Estado desaparecida. Sabe o que é que Fernando Medina lhe respondeu há 30 segundos, depois de ter acusado a Ministra da Estado desaparecida? Pedro perguntou-lhe, então onde é que ela devia estar? E diz o Fernando Medina, ela deve estar onde achar que deve estar para poder coordenar os trabalhos. Sim, foi o que ele respondeu. Pois, e o Fernando Medina, ou o Pedro, alguém acha que para coordenar estes trabalhos é junto do caos da Proteção Civil que deve estar a Ministra da Administração Interna, sabe? No sítio ideal ontem, para coordenar a senhora os Ministra, trabalhos. claro, e é no Ministério. É junto da Proteção Civil. Claro que é. Da Torre de Comando. Não é no terreno que a Ministra da Administração Interna não vai pegar nas árvores e tirá-las. Não vai à Câmara de Leiria para não ir à Câmara da Figueira da Foz. Que há uma unidade de comando no local e ela podia perfeitamente Claro, mas não é estar só uma unidade de comando no local. São muitas, porque são em muitos conselhos. A Ministra da Administração Interna foi ontem quando tinha que ir com o Primeiro-Ministro. Quem falou e assumiu toda a responsabilidade foi o chefe de Estado. Veja bem, se o Primeiro-Ministro não tivesse ido, tivesse sido a Ministra da Administração Interna e tivesse sido a Ministra da Administração Interna, hoje o Pedro estava-me a perguntar onde é que está o Primeiro-Ministro que ontem não falou. Mas não era importante ter esse lado visível de que a Ministra está a trabalhar? A própria comunicação do Governo Mas se a Ministra está a preocupasse fazer... com isso? Não, a comunicação do Governo tem que se preocupar em que tudo resulte e que as pessoas estejam tranquilas. Quem foi alguém- para o terreno hoje... Que alguém quem viesse falou... explicar onde é que está a Ministra, o que é que ela está Pedro, a fazer. Mas veja uma coisa, alguém dá mais descanso, Mostrar o que ela está alguém a fazer. transmite mais confiança e mais autoridade do Estado que o Primeiro-Ministro? É que eu sei bem como estas coisas são e nós podemos andar aqui às voltas. Se fosse a Ministra da Administração Interna a ir hoje ao terreno e a fazer a declaração ontem, hoje estavam uns natural senhores que líderes ela da hoje oposição a estivesse ao lado do perguntar Primeiro-Ministro. onde é que está o Primeiro-Ministro? Onde é que estava o Primeiro-Ministro? Mas o Primeiro-Ministro está escondido. Como foi o Primeiro-Ministro a dar a cara, já agora ao lado da Senhora Ministra da Administração Interna, como é o Primeiro-Ministro está no terreno, então a questão que se coloca é onde está a Senhora Ministra. E quem quer acusar a Senhora Ministra de não estar a aparecer à frente das câmaras são os mesmos como o Fernando Medina, que depois responde ela deve estar onde achar que deva estar para coordenar todas as operações. É de facto caricato e é a chamado, um velho ditado popular. É-se preso por se ter cão e por não se ter. A Sra. Ministra da Administração Interna está a fazer o trabalho dela e bem. A bem do país e destas pessoas que precisam de um governo que não falhe e responda pelo que aconteceu. Aguardemos também pelas declarações da Ministra, certamente que acontecerão Claro que nos próximos dias. Vamos às presidenciais, ainda temos mais uma semana de campanha. Pergunto-lhe se o PS ainda pode aparecer aqui à última da hora, dizer quem apoia nestas eleições. Não se ria. É uma pergunta que eu acho que faz sentido. Estamos a uma semana e pouco das eleições. Faz sentido o Pedro perguntar, mas o Pedro sabe a resposta, como qualquer cidadão português sabe. O PSD, imediatamente após o resultado eleitoral, explicou ao país porque é que não apoiava e não endossava, do ponto de vista partidário, o apoio a nenhum candidato. Tem havido uma espécie de E linha de essa avançada explicação, da direita, de uma forma geral, mas também do PSD, a demonstrar apoio a António José Seguro. Agora, muito obrigado, Pedro, porque o Pedro teve o cuidado de dizer da direita e também do PSD, o que nos coloca onde eu gosto de estar, no centro do espaço político, vai um pouquinho do centro-esquerda ao centro-direita, que é o espaço que nós ocupamos, que não tem representação nesta eleição, sabe? Nesta eleição está representado o socialismo
e a direita populista e radical. E o PSD, enquanto partido, não tem de facto um candidato que apoie ou que represente o seu espaço político. E por isso não endossou o apoio a nenhum dos candidatos, mas é perfeitamente normal, legítimo, eu diria até faz parte da vida, que todas as portuguesas, todos os portugueses, no domingo das eleições, possam votar e escolher em quem votar, perante os dois candidatos que estão em concurso. E que aqueles que têm, do ponto de vista político, alguma notoriedade, maior acesso à comunicação social, possam, quando perguntados, transmitir em quem vão votar. Creio que isso é perfeitamente normal. Eu imagino que o Hugo Soares não esteja autorizado a dizer em quem vai votar. A minha consciência, de facto, não me autoriza, não é mais ninguém que não me autoriza, por uma razão, para o bem ou para o mal, mais das vezes para o bem, porque tenho um grande orgulho nas funções que exerço. Eu sou secretário-geral do PSD e tenho consciência que o exercício desta função me porta uma responsabilidade numa posição como essa, que não é só minha. Endossa, ou se quiser, induz até um sentido de voto partidário. Mas os portugueses podem estar descansados. Mas eu vou votar e vou escolher. Mas o partido não o faz, porque tem receio de que André Ventura, se o PSD apoiasse António José Seguro, movesse agora uma luta contra o governo e o PSD no Parlamento. Se há coisa que os portugueses sabem é que o PSD, e em particular aquele que interpelou, não tem é medo do deputado André Ventura. Não tem medo absolutamente nenhum. Mas eu posso voltar a explicar. Se há uma candidatura do socialismo, se há uma candidatura da direita populista e radical, se este espaço político, que é o do centro moderado, não tem representação, ora, o PSD não pode nem deve apoiar institucionalmente nenhum. O receio é deixar de contar com o Chega para apoiar as medidas do governo e do PSD no Parlamento. É o Pedro que diz? Eu a questionar se me está a responder, respondo já. Não, receio por parte do secretário-geral do PSD. De todo, porquê? Eu já disse aqui, creio que foi com o Pedro e queria aqui repetir, eu não tenho uma visão maquiavélica nem maniqueísta da política. A minha até me faz confusão a chamada birra, que é quando negociam com o Chega não podem negociar com o Partido Socialista, quando negociam com o Partido Socialista não podem negociar com o Chega, quando o interesse nacional não se deve sobrepor mesmo às lógicas partidárias. Nada tem a ver com isso, tem a ver com uma questão de posição partidária que eu creio que todos os portugueses percebem. O PSD apoiou um candidato que achava, devo dizer que continuo a achar, que era o melhor preparado para ser Presidente da República. Os portugueses não depositaram essa confiança nesse candidato porque nesse espaço político o voto dispersou designadamente por 3 candidaturas que representavam esse espaço político. A de Marcos Mendes, a de Coutinho Figueiredo e a do Almirante Gouveia e Melo. Passaram à segunda volta, por dispersão deste eleitorado, 2 candidaturas que não representam o nosso espaço político. O foco do PSD deve ser, então, o quê? 1. Aquilo que os portugueses lhe pediram, que governe o país. 2, que governe a esmagadora maioria das câmaras municipais. 3, que governe a região autónoma dos Açores. 4, que governe a região autónoma da Madeira. E os portugueses disseram, nós não queremos, no espaço político do centro moderado, um Presidente da República. De qualquer forma, eu tive aqui esta semana a vice-presidente do seu partido, Inês Palma Ramalho. Fiquei com a sensação de que para um social-democrata, e por isso lhe pergunto se esta é a razão principal para não apoiar António José Seguro, mas fiquei com a sensação que para um social-democrata apoiar um candidato de origem socialista é algo contra a natura. É como se de repente um benfiquista tivesse de se vestir com a camisola do Sporting e fosse para Alvalade essa imagem é gritar curiosa. pelo Sporting. É algo que naturalmente para um social-democrata não faz sentido e é por isso que o PSD não apoia. Eu posso lhe dizer, respondendo de forma até muito clara, independentemente do interesse nacional se sobrepor aos interesses partidários, e muitas das vezes, olhe, durante a pandemia, o PSD, e bem na liderança do Dr. Rui Rio, esteve ao lado do governo, nas questões essenciais de combate à pandemia, nas medidas difíceis que foram tomadas pelo governo de António Costa. Mas aí não havia cor partidária. Não é isso, mas para lhe dar a ideia, para lhe transmitir, mas para lhe transmitir, em muitas outras coisas, em revisões constitucionais, em pactos de regime, muitas vezes os dois partidos se têm entendido, e é assim que deve ser, ele defende isso, como sabe. Tem sido a história da democracia, sim. Agora, se me disser que coisa diferente é um social-democrata apoiar um socialista e isso causar algum engulho, causa mesmo, não tenho dúvida, digo isso de forma também muito tranquila. Engulho partidário? Não, engulho ideológico, engulho de posicionamento, engulho de não se rever no socialismo, sim, claro que sim. E ora, esta é uma razão.
para não apoiar António José Seguro. Mas a razão do posicionamento partidário não tem nada a ver com questões Então, pessoais. mas